Este é o seminário temático da disciplina Corpo em Movimento, realizado à distância devido às medidas de proteção de saúde e de enfrentamento ao novo coronavírus. A nossa equipe é composta por Cintiane, Fernanda, Gisele, Mariana, Priscila e por mim, Stephanie. Vamos então abordar os principais pontos das tendências pedagógicas de educação física escolar. O surgimento da educação física na escola, mesmo que ainda não com essa denominação, está relacionado à formação do Estado burguês, com destaque para a industrialização e urbanização, pois o fato das pessoas passarem a viver na cidade se deu muito pela busca de postos de trabalho nas indústrias recém-criadas. Para ocupar esses postos, o homem deveria ser saudável e apto para a nova vida. Tal aptidão era materializada na expressão de virilidade, na disposição e na força física, principalmente para o trabalho. Percebe-se então que a sociedade do século XIV, os exercícios físicos eram tidos como padrões de comportamento adequados. A valorização da escola no surgimento da educação física escolar. O nascimento da educação física se deu para cumprir a função de colaborar na construção de corpos saudáveis e dóceis que permitissem uma adequada habitação no processo produtivo. Nos primeiros anos do século XX, houve todo um investimento para a transformação do ambiente em um local para a promoção do indivíduo educado em sua plenitude, ou seja, nos aspectos físico, intelectual e moral. Nessa lógica, os corpos das crianças, sobretudo os mais pobres, são os principais alvos das ações formadoras da instituição escolar. Pode-se afirmar, então, que a educação física na escola impactou positivamente a qualidade de vida das pessoas, mas também foi gestada para servir os interesses a quem desejava que a escola formasse indivíduos aptos para o trabalho e que gerasse lucros para os detentos do capital. Conhecendo as tendências pedagógicas da educação física escolar. As tendências pedagógicas ou movimentos da educação física, estabelecidas ao longo do tempo, relacionam-se aos pressupostos culturais que embasam diferentes maneiras de entender o corpo humano na sociedade e, consequentemente, a prática de atividades físicas. O conhecimento das tendências pedagógicas permite ao profissional da área da educação posicionar-se criticamente diante das propostas existentes para a área nos dias de hoje. Os primeiros movimentos da educação física escolar no Brasil foram através do positivismo. Tal concepção valorizava os aspectos biológicos do homem, analisando seu comportamento pela lógica das ciências naturais. Ao longo da história, destacaram-se as tendências pedagógicas e os movimentos da educação física. Falarei sobre alguns deles. Movimento ginástico. Refere-se ao surgimento da educação física escolar e sua finalidade era a melhoria da saúde da sociedade, em um momento marcado pelos problemas sociais que resultam da Revolução Industrial, associado à necessidade de fortalecer o trabalhador para aguentar a alta carga de suas tarefas. O movimento fez com que se formassem grupos locais para a prática da ginástica. Esse movimento europeu surgiu no século XIX e tinha como finalidade corrigir e tornar saudáveis os corpos europeus. Para tantos, foram desenvolvidos tipos de exercícios específicos para cada parte do corpo, método bastante utilizado hoje nas academias de musculação. Ao longo da história, destacaram-se as tendências pedagógicas e os movimentos da educação física. Falarei sobre alguns deles. Movimento ginástico. Refere-se ao surgimento da educação física escolar e sua finalidade era a melhoria da saúde da sociedade, em um momento marcado pelos problemas sociais que resultam da Revolução Industrial,
associado à necessidade de fortalecer o trabalhador para aguentar a alta carga de suas tarefas. O movimento fez com que se formassem grupos locais para a prática da ginástica. Esse movimento europeu surgiu no século XIX e tinha como finalidade corrigir e tornar saudáveis os corpos europeus. Para tantos, foram desenvolvidos tipos de exercícios específicos para cada parte do corpo, método bastante utilizado hoje nas academias de musculação. Movimento esportivo. Qual movimento foi este? Sua emergência foi tão significativa que durante muito tempo o esporte passa a ser confundido com a própria aula de educação física, como se ele fosse o único conteúdo relevante de ser trabalhado. Como fenômeno moderno, assumiu a missão de preparar o homem, inicialmente as classes dirigentes, para os desafios da nova realidade social. O professor, como intermediador deste conteúdo na escola, não deve priorizar o ensino do esporte com fim em si mesmo, mas sim utilizar-se do esporte como meio para se chegar à formação do aluno. Com tal destaque, o esporte, com o passar do tempo e de forma natural, se fez presente nos espaços escolares, dentro das aulas de educação física, afirma Barroso Darido, 2006. Psicomotricidade. A perspectiva renovadora da psicomotricidade está na posição de um modelo pedagógico fundamentado na interdependência do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo dos indivíduos, bem como um componente curricular imprescindível à formação das estruturas de base para as tarefas instrucionais da escola. Esse movimento tem como objetivo estudar o homem em movimento, sendo este as primeiras ações realizadas pelas crianças, uma forma de comunicação que abre caminhos para as possibilidades de aprendizagem. E para finalizar, falarei sobre os movimentos culturais. Marcado pela tentativa de superar antigos modelos balizados por uma perspectiva que adotava como meta a aptidão física, esse movimento, visto como renovador da educação física, teve diversos expoentes e foi composto por várias propostas pedagógicas. Os movimentos culturais foram criados para facilitar, promover a educação do corpo em movimento para a diversidade, formação do cidadão, para usufruir das danças, dos esportes, músicas, jogos, das lutas, em benefício à sua qualidade de vida.